Olá a todos, então iniciamos mais um momento com Deus, mais uma palavra para nos edificar, para nos dar força, a nossa Sagrada Escritura. Estamos lendo Mateus, já estamos no final do capítulo 26 e hoje nós vamos acabar ele. E eu me recordo, antes de começar a ler, eu quero dizer que eu me recordo o filósofo Orígenes, que ele viveu no primeiro século depois de Cristo. Ele dizia assim, que as palavras da Bíblia são o invólucro divino. O que quer dizer isso? Ele queria dizer que, como a roupa nossa recobre o corpo, as palavras da Bíblia recobrem o próprio Deus. É Deus que está se revelando nessa palavra. Então que a gente peça a inspiração do Espírito Santo para entender o que Ele quer falar para nós hoje. Que com certeza Ele tem algo a nos dizer. Essa palavra é viva e é atual. E todo dia ela quer nos falar uma coisa diferente. Então vamos lá. Versículo 47. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Então vejam, né? Judas prendeu Jesus, traindo-o com um beijo, né? Então a gente tem que pensar o que essa palavra quer nos falar. Judas traiu Jesus com um beijo. E nós, hoje, de que maneira a gente está traindo Jesus? Não fazendo o que ele pede, ou fazendo ao contrário, ou traindo pessoas que estão ao nosso lado, que tem Jesus dentro dela pelo Espírito que foi nos dado, né? Como a gente faz isso? Continuando. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça logo. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um dos empregados do grande sacerdote e o cortou a orelha. Jesus disse: guarda sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Então vejam, aqui Jesus quer nos falar que a gente vai morrer pelo que a gente faz, né? Então, você faz uma fofoca de alguém, você também pode ter como retorno uma fofoca, né? Se você maltratou alguém, alguma mentira, alguma coisa, isso pode vir para voltar para você. Porque da mesma maneira que você mata, que você corta, que você machuca o outro, da mesma maneira você pode vir a ser machucado, né? Então isso que quer dizer. Mas continuando, ele falou: guarda sua espada, pois quem usa a espada está morto por essa espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Então, vejam aqui nos mínimos detalhes, Jesus fazia se cumprir o que estava escrito lá no Antigo Testamento. Porque lá estava escrito que isso aconteceria, então ele comprova isso, em todos os detalhes. Continuando. Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas.
Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então, assim, na escritura sagrada do Antigo Testamento está escrito que quando ferirem o pastor, as ovelhas serão dispersas. Então ali, prenderam Jesus, vão maltratar, ferir. Então as ovelhas, que seriam os apóstolos, foram dispersos. Eles ficaram com medo que o que ia acontecer com eles, então, se prenderam até Jesus. Porque no momento eles não tinham o Espírito Santo, que foi em Pentecostes que Jesus mandou o Espírito para dar força e coragem, e depois disso eles não tiveram mais medo. Mas aí, na hora que Jesus foi preso, eles tiveram medo para que se cumprisse tudo o que já estava predestinado a acontecer. Continuando a nossa leitura. Jesus diante do Conselho Superior. Então, depois de preso, ele foi levado diante do Conselho. Versículo 57. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa grande do grande sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo de novo em 3 dias. Então vejam, Jesus realmente disse isso, mas não se referindo ao templo material deles, mas se referindo ao templo de Deus, que era Ele mesmo, Jesus Cristo, que ficaria 3 dias na sepultura e depois retornaria à vida. Só que eles não entenderam e acharam que isso era uma blasfêmia, Continuando. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome de Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas roupas próprias e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo, ele blasfemou contra Deus. Então, o que resolve? Então veja, Jesus já tinha confirmado, que depois que ele fosse julgado, morto, sepultado, ressuscitado, que eles não sabiam o que iria acontecer, ele iria se sentar à direita do Pai e só veriam ele novamente quando descesse das nuvens, Mas eles não acreditaram também e acharam que isso era blasfêmia. Então eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele, e os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você? Porque conta aqui em outras escrituras, aqui não fala detalhado, que eles colocaram uma venda no rosto de Jesus. Vendaram e daí eles batiam e gozavam com ele, já que ele era o Messias, o Senhor, que ele adivinhasse quem estaria batendo. Então vejam, a humilhação pior que você pode imaginar, Ele sofreu tudo por nós. Continuando, no versículo 69, onde fala que Pedro nega Jesus. Então Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio,
outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez e respondeu: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu daí e chorou amargamente. Então vejam, como nós já lemos anteriormente, né? Pedro falou que daria a vida por Jesus. Quando Jesus contou que seria traído, Pedro falou: eu não, eu dou a minha vida pelo Senhor. E quando chegou na hora, né, Jesus falou: você me trairá por 3 vezes, e foi o que aconteceu. 3 vezes, antes de o galo cantar, 3 vezes você me trairá. Então vejamos que a gente às vezes é um Pedro da vida, né? Nós também às vezes dizemos que não, isso não vamos fazer, eu tenho fé, eu consigo, eu faço. E na realidade, quando chega o momento de fazer, eu sou fraco e eu não faço nada o que eu disse que ia fazer. E isso, o que é isso? Isso é a fraqueza do homem, isso é falta do Espírito de Deus. Porque na época que Pedro falou isso, ele também estava fraco. Ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, que veio depois da ressurreição de Jesus. Então, às vezes, se nós não conseguimos fazer o que queremos, é por falta desse Espírito. Mas esse Espírito está disponível. Hoje ele está disponível pelo batismo, ele foi dado para todos. Só que ele tem que ser alimentado. Como uma criança pequena precisa ser alimentada para crescer, o nosso espírito de fé precisa ser alimentado também para crescer. E ele é alimentado pela palavra e é alimentado pela Eucaristia, por esses 2 alimentos. Então, se eu quero aumentar a minha fé e ter força para realmente fazer o que Deus quer que faça, para ter Deus na minha vida e seguir os seus ensinamentos, que não são fáceis, eu preciso da força do Espírito Santo. E eu preciso ir buscá-la, ela está disponível a todo momento, na sua palavra que nós estamos lendo agora e na Eucaristia, na missa, onde ele se oferece. Então que essa quaresma, esse tempo de quaresma que a gente está vivendo, os últimos dias da quaresma, seja para a gente ir buscar mais esse Espírito de Deus, a gente se converter e realmente que essa Páscoa seja a passagem. Porque Páscoa quer dizer passagem. Passagem da morte para a vida. Passagem da minha pouca fé, do meu pouco espírito, para a grande fé, para a confiança, para a força, perseverança no Espírito. E isso só depende de nós, né? Que Jesus sempre antes dos milagres dizia: a tua fé te salvou. Foi a tua fé. Então, se nós não tivermos fé, a gente não consegue nada o que quer, o que precisa. Mas Deus oferece a fé e depende de nós irmos atrás, buscar ela. Então, que todos possam ter uma feliz Páscoa e transformar a sua vida em uma vida nova, uma vida com mais fé, com mais fervor, com mais amor. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.